Boa noite a todos. Que a paz de nosso mestre amigo se faça presente em nossos pensares. Será que todos estão me ouvindo direitinho? Boa noite. Deixa eu tirar o óculos aqui que eu tô ficando. Que a paz de nosso mestre Jesus se faça presente em nossos pensares. Que possamos mais uma vez iniciarmos o nosso trabalho hoje, né? A nossa conversa em paz, em harmonia, que possamos juntos, né, estudarmos o Evangelho de Jesus. Obrigada, Mário. Que o Papai do Céu nos abençoe. Boa noite, Ana, Tica, Mário, saudade de vocês. Da gente estar nesse contato de pertinho, né? Mas graças a Deus que estamos tendo a oportunidade desse contato virtual. O mais importante é que a gente mantenha, né, os nossos corações unidos, os nossos pensamentos, né, unidos na paz e no amor que Jesus sempre nos convida. E nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos, fazendo a nossa prece de abertura, pedindo a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga e irmã que está sempre a nos ver, a nos ouvir, a nos amparar, que possamos nesse instante entrarmos em sintonia com o mais alto, para que possamos aprendermos e apreendermos em nossos corações os ensinamentos de Jesus. Que possamos no nosso dia a dia termos a força, a fé, a perseverança de vivenciar essa vida de amor incondicional que Jesus nos convida a toda hora e a todo instante. Que possamos nesse instante entrarmos em sintonia com essa paz do nosso Divino Mestre, para que possamos iniciarmos o nosso trabalho em paz, em amor e em harmonia. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. E hoje, o tema de hoje está no livro Cristos, que foi ditado pelo Espírito Miramês. E o tema, Cristo escrevente, para que a gente possa entendê-lo, a gente precisa buscar no Novo Testamento, em João, no capítulo 8, onde ele trata sobre a mulher adúltera, que é uma passagem que a gente conhece, né? A gente sempre tem escutado falar várias vezes, mas que cada vez que a gente lê, principalmente quando a gente lê sob a ótica de um espírito, de um conhecimento, né, maior, a gente vai aprendendo muito mais coisas. Boa noite, meus irmãos que estão chegando, Claudeci, Claudivan, Inês, Dona Maria, Marineide. Papai do Céu abençoe a todos nós. Gratidão por tudo. E em João, capítulo 8, diz o seguinte: Jesus, entretanto,
foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, os escribas e os fariseus, diziam a Jesus, tentando-o, para terem de que acusar Jesus. Ou seja, eles queriam fazer uma cilada para Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem a gente conhece bastante, né? Porém, eu quis ler ela toda nesse momento para que a gente possa compreender melhor a lição que Miramês nos traz no livro Cristos, que está no capítulo 12, com o título Cristo Escrevente. Eu, quando li esse título, eu fiquei assim... Eu digo, acho que Cristo Escrevente é esse? E aí, este livro de Miramês, ele começa sempre o capítulo com uma passagem da Bíblia. E justamente o trecho é do capítulo 8 de João. Só que ele frisa bem o capítulo 8 e o versículo 6. E isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, ele foca bem nessa parte. Por isso, Cristo é escrevente. Jesus escrevia na terra com o dedo. E o texto já inicia dessa forma. Todas as vezes em que buscamos anunciar os defeitos alheios, perdemos a capacidade de observar os nossos. O tempo em que consumimos em conversações fúteis é o tempo que passa sem pensamentos elevados. Mudar é a atitude do homem que avança. E mudar bem é sentir o Cristo como o sol de Deus no coração. Primeira tapa sem mão no primeiro parágrafo. Foi isso que eu senti quando eu comecei a ler esse texto. Quando ele diz que todas as vezes em que a gente busca anunciar o defeito do outro, a gente perde
a capacidade de observar os nossos. E isso é algo que a gente faz sem nem sentir mais das vezes. E não adianta a gente querer dizer, mas eu não aponto o erro do outro. A gente aponta todos os dias, todas as horas, todos os momentos, consciente ou inconscientemente. A gente aponta. Os únicos que estão em condições de dizer que não aponta o erro alheio são espíritos puros, espíritos superiores, espíritos da condição de Jesus. E nenhum de nós, seres humanos, espíritos reencarnados neste planeta, chegamos nesse estágio ainda. A gente ainda tem uma escada muito grande a subir, um caminho estreito a percorrer. Então nós, mais das vezes, quando a gente aponta esse defeito do outro, a gente não tem capacidade de enxergar o nosso próprio defeito. É como diz, né, no Evangelho. São palavras de Jesus. A gente vê o argueiro no olho do nosso próximo e não enxerga a trave que tem no nosso olho. Por que é que nós somos tão juízes da vida alheia e não somos juízes da nossa própria vida? A gente se incomoda, a gente se coloca numa condição, num patamar de julgar a vida do nosso próximo, mas a gente não julga a nossa própria vida. A gente não julga os nossos próprios erros. Como ele diz, que o tempo que a gente perde em conversas fúteis é tempo que nós poderíamos estar em pensamentos elevados, nós poderíamos estar em preces, nós poderíamos estar em conversas construtivas, nós poderíamos estar em leituras benéficas e a gente não faz isso. A gente mais das vezes está ali numa conversação e isso é em todos os ambientes, na escola, no trabalho, no nosso lar. Quando a gente encontra um amigo, um parente na rua, agora nem tanto que a gente tem que estar resguardado cada um nos nossos cantos, devido à situação que nós estamos vivendo. Mas quando nós podíamos ir e vir, sem nos preocuparmos tanto quanto hoje em dia, a gente quantas e quantas vezes, agora eu falo igual a Jesus, atire a primeira pedra aquele que nunca encontrou alguém na rua e passou horas a fio conversando. Pessoas que nós não encontrávamos há vários e vários anos, meses, semanas, e a gente perde a noção do tempo ali conversando. Mas das vezes é uma conversa salutar, sim, porque a gente vê que aquela pessoa amadureceu, nós também amadurecemos e crescemos juntos, e a conversa flui, e a gente sai com aquela energia boa, saímos preenchidos de alegria por ver que aquela pessoa está bem, a gente sai preenchido de amor por ver que aquela pessoa venceu, né? Passou por uma dificuldade, mas venceu. E a gente vê que assim os problemas existem, os obstáculos existem, mas a gente consegue vencer. Por que não? Por que não me espelhar na história do outro? Mas da mesma forma que a gente tem esse tipo de conversa, a gente também tem aquele tipo de conversa de: eita, tu sabe de fulano? Menino, fulano fez isso, aquilo. A mulher de fulano fez isso, aquilo, outro. O filho de cicrano é assim, assim, assado. E o que é que isso acrescenta nas nossas vidas? O que é que apontar um passo em falso do nosso próximo faz com que a gente
prospere, com que a gente cresça moralmente falando. E mais das vezes a gente não se dá conta desse tipo de situação. Porque, como diz Jesus, orai e vigiai. Mas não é vigiar a vida do nosso próximo. Não é vigiar a vida do meu pai, do meu filho, do meu vizinho. É a minha vida. É muito fácil a gente apontar o erro do outro, a gente apontar aquilo que o outro faz de errado. Será que nós também não estamos agindo igual ao nosso próximo? E como ele diz, que mudar essa atitude é algo do homem que avança. Mas mudar bem é sentir Cristo como o sol de Deus em nosso coração. Eu achei essa frase linda. Sentir Cristo como o sol de Deus no nosso coração. Será que a gente sente Cristo dessa forma dentro de nós? Será que a gente consegue enxergar Jesus com essa luz dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa vontade de mudar? Será que a gente consegue ter esse sol dentro de nós? E Miramês continua: Cristo escrevente é algo que todos procuramos. É fome milenária a palpitar em nossos seres. Foi ele quem escreveu nas nossas consciências as leis eternas do Criador, porque despertamos para a razão em seus braços e iniciamos o raciocínio em sua escola de amor. Eu achei isso belíssimo, porque Jesus diz que ninguém vai ao Pai sem que não seja por Ele. Então, quando ele fala que Jesus escreveu nas nossas consciências as leis de Deus, porque Jesus nos acompanha desde sempre. Jesus é o governador do nosso planeta Terra. É Ele quem dirige tudo o que acontece. Desde a formação do planeta Terra, que Jesus está à frente. Então, Jesus conhece cada ser que habita este planeta, conhece a cada um de nós. Como Jesus diz, Ele conhece ao Pai e que ninguém vai ao Pai sem que não seja por Ele. Porque, como Miramês disse aqui, despertamos para a razão nos braços de Jesus. E nós despertamos para os nossos deveres enquanto espíritos aqui reencarnados através de Jesus. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o guia, qual o modelo a ser seguido, a resposta é curta: Jesus. Ele é o modelo que nós temos. É Ele o caminho, a verdade e a vida. E Miramês continua: todas as escrituras de todos os tempos na Terra, onde se alicerçam todas as religiões, foram criadas por sua inspiração, determinação do seu dever para com todo o rebanho. A escrita se fez de acordo com o tempo e o povo, com a evolução e necessidade de cada região. Lembram das palavras de Jesus? Eu não vim destruir a lei. Por quê? Em cada época, em cada período, em cada região desse planeta, tudo que aconteceu, como disse aqui,
foi com a inspiração de Jesus. Foi Jesus tomando a frente. Foi Jesus cuidando do seu rebanho. Nós somos o rebanho de Jesus. É Ele quem nos direciona, quem toma conta das nossas vidas, das nossas direções aqui no plano Terra. E Miramês continua. Depois, ele veio pessoalmente concretizar suas promessas feitas pelas bocas dos profetas. Jesus é, por excelência, o escrevente de todas as páginas do bem na terra. Aquele que o acompanha com fidelidade já lê no eterno o que ele quer nos falar no presente e entende no presente o que deveremos plantar para colhermos no futuro. Ou seja, Jesus já tinha uma condição, como eu falei anteriormente, de espírito puro. Jesus não tinha necessidade de voltar ao plano Terra. Ele não tinha nada a expiar como nós temos. Mas mesmo assim, por amor, ele veio para essa carga pesada da carne, do corpo material que nós precisamos para estar aqui neste plano, que ainda é um plano onde predomina as paixões, as dores, as energias ainda pesadas. Ainda predomina esse tipo de energia no nosso planeta. E por isso que precisamos desse corpo, que é uma bênção. Mas para um espírito puro, este corpo é pesado, é uma carga. E Jesus se dispôs a vir a este plano, dar o exemplo do amor. Como Miramês diz, que Jesus é por excelência o escrevente de toda a página do bem na terra. A gente procura uma falha na vivência de Jesus no plano Terra e a gente não acha. A gente procura um momento de fraqueza de Jesus aqui no plano Terra e a gente não encontra. Neste momento, desta passagem de João, como diz, que os escribas e fariseus queriam tentar o mestre. Eles queriam que Jesus se contradissesse, caísse naquela cilada. E o que foi que Jesus fez? Continuou escrevendo na areia, sem acusar aquela mulher. E como eles insistiram para tentar Jesus, para que Jesus caísse, o que é que Jesus diz? Que aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Que lição o Mestre nos dá neste instante? E a gente ainda continua ali, batendo cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, como diz o ditado. Sem querer entender, sem querer buscar a mudança, sem querer arrancar de nós as nossas ervas daninhas. Porque em todos os momentos, Jesus só fez o bem. Jesus só viveu e exemplificou o amor. E a gente não quer compreender a missão de Jesus aqui nesse planeta. E quando ele diz que quando a gente acompanha com fidelidade a Jesus, a gente já entende no presente o que a gente deve plantar para colher no futuro. E a gente não se dá conta, a gente quer que
as adivinhações do futuro. A gente quer as coisas fáceis do futuro. A gente quer saber se no futuro seremos ricos, se no futuro teremos casa, teremos carro, se no futuro iremos casar, se no futuro teremos filhos e quantos serão. A gente quer saber se no futuro nós teremos bastante viagens, se nós teremos uma mansão, mas a gente não quer saber se no futuro seremos melhores como pessoas, se nós seremos seres humanos de verdade. A gente não quer saber se no futuro teremos mais paz, mais amor, mais harmonia. A gente só quer saber se no futuro as coisas materiais chegarão para nós. Mas quando a gente caminha com Jesus, quando a gente procura entender e viver o Evangelho de Jesus, a gente não precisa de adivinhação futura nenhuma, porque sabemos que o nosso futuro depende daquilo que plantamos hoje. E se no hoje a minha plantação está sendo de paz, de amor, de perdão, de harmonia, eu vou colher paz, amor, perdão, harmonia. Se no meu presente eu estou sendo caridosa, amorosa, estou usando de indulgência para com o meu próximo, no amanhã eu vou colher amor, eu vou colher benevolência, eu vou colher indulgência para mim também. Então a gente não precisa de adivinhos, a gente não precisa da preocupação desmedida com o material. A gente precisa olhar para nós com mais amor e buscar a nossa mudança, a nossa reforma íntima, como assim Jesus nos convida desde sempre. E Miramês continua: a ingerência da fraternidade em nossas vidas. Eu achei essa palavra estranha, tá? Ingerência. E lá no dicionário ela tem vários significados. Ela significa ato ou efeito de ingerir, intromissão, e que é a que mais cabe aqui. Obrigada, Ivonete. Papai do Céu te abençoe. Que sejam rosas a perfumar as nossas vidas, hoje e sempre. E ingerência também tem o significado de influência, que é o significado que mais cabe aqui, nessa frase. A ingerência da fraternidade em nossas vidas, ou seja, a influência da fraternidade nas nossas vidas de encarnados e desencarnados é visível, acentuando-se assim a presença de Deus em nós pelo canal de amor puro através de Jesus Cristo. Como negar a força do bem diante do mal que nos envolve? Essa frase eu achei ela assim fantástica. Como negar a força do bem diante do mal que nos envolve? E se a gente traz isso para o nosso dia a dia, é de uma sabedoria sem tamanho. Como é que a gente pode negar o bem diante do mal nas nossas vidas? A gente, quando passa por dificuldades, quando a gente passa por obstáculos, quando a gente passa por percalços, por apertos, a gente sempre diz que a gente está diante de algo ruim, diante de uma coisa negativa, de algo pesado, a gente sempre enxerga o lado escuro. E a gente não enxerga que aquele aperto, aquele obstáculo está trazendo para a gente um amadurecimento sem tamanho. Está trazendo pessoas
para as nossas vidas. Às vezes, eu digo às vezes que são pessoas estrela cadentes. Elas passam na nossa vida tão rápido, mas elas deixam uma energia tão boa, tão positiva. Elas deixam uma inspiração divina tão grande que se a gente não se aperceber que tudo que a gente considera ruim é apenas um aprendizado para a gente, que a gente precisa passar por aquilo, essas pessoas passam e vão embora assim que a gente nem se apercebe. Então, quando a gente diz que só o mal está acontecendo nas nossas vidas, a gente está negando que o bem está bem ali diante dos nossos olhos. Que muito mais coisas boas acontecem do que as coisas ruins, os obstáculos, as dificuldades que a gente passa. E é quando eu li essa frase, eu fico pensando o quanto nós somos agraciados por termos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, de como a gente é sortudo mesmo, por que não usar essa palavra, de conhecer o amor de Jesus para com a gente. Porque a gente, além do Evangelho, a gente tem uma doutrina consoladora que vem nos dizer que nós temos outras chances, que nós temos outras oportunidades de nos redimirmos, de repararmos os nossos erros. Já imaginou se nós não tivéssemos essa doutrina a nos dar esse consolo? Já imaginou se nós não tivéssemos o conhecimento de que estamos aqui de passagem, de que um dia todos nós nos reuniremos no mundo espiritual, no mundo de verdade, no mundo que é a nossa verdadeira casa? Porém, do mesmo jeito que essa doutrina vem nos dizer que temos esperança, que nós vamos vencer, ela nos mostra o caminho para chegarmos a essa vitória e que depende de cada um de nós. Não vai depender do meu próximo que eu enxergo os erros. Não vai depender do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu neto, do meu vizinho do lado, do meu vizinho da frente. Depende de nenhum deles. Vai depender de todos nós. Como nosso irmão Claudivan está falando aqui, que é preciso a vontade da mudança. É preciso vir de nós mesmos. E a doutrina vem nos dar essa força. Vem nos mostrar que as palavras de Jesus nunca ficaram obsoletas. Muito pelo contrário, são atualíssimas. As atitudes de Jesus naquela época servem de inspiração para nós de hoje e de sempre. Nós é que ainda somos espíritos ainda ranhentos, teimosos e não queremos a mudança. Nós não queremos o esforço de mudar. Essa é a verdade. E Miramês continua dizendo o seguinte: os desequilíbrios emotivos das criaturas revelarão a posição que ocupa na escala espiritual. E quem já despertou a autoeducação está sentindo de perto a sua liberdade pelo esforço próprio e pelo comando de Deus. Ora, quando ele diz isso, que os desequilíbrios emotivos das criaturas
revelarão a posição que ocupa na escala espiritual, eu pensei o seguinte: eu estou bem complicada. Porque quando ele fala, né, dos desequilíbrios emotivos, prezados irmãos, quem de nós pode afirmar que é equilibrado emocionalmente neste mundo em que a gente vive? Ninguém pode dizer isso, porque passamos por momentos de ira, a gente passa por momentos de inveja, a gente passa por momentos de de juiz, de se achar acima do bem e do mal. A gente passa por momentos em que a gente quer, nós nos sentimos verdadeiros assassinos, porque quem de nós nunca abriu a boca e disse: se eu pudesse eu matava? Aí, quando diz assim: não, mas Michelle é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila. É? Tem certeza? Você já viu Michelle num momento de raiva? Você já viu Michelle num acesso de fúria? A gente não se conhece. Mas das vezes a gente diz: eu nunca faria isso. Será que a gente não faria? Será que a gente não seria capaz de alguma atitude, vamos dizer assim, horrenda, no momento de perigo, no momento de raiva? A gente ainda não se conhece verdadeiramente. Nós não podemos afirmar isso porque nós não conhecemos a nós mesmos ainda inteiramente. São esses os degraus que precisamos subir na evolução. Conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo as nossas barreiras. Quando Miramês diz assim, que quem já despertou a autoeducação, despertou a autoeducação. Não é quem já está no patamar de autoeducado. Nós podemos nos considerar que somos crianças despertando para essa autoeducação. Porque quando a gente desperta, como ele diz aqui, que quem já despertou sente de perto a sua liberdade pelo esforço próprio e pelo comando de Deus. Por quê? A autoeducação é algo que a gente conquista aos poucos, no dia a dia, nos meses, nos anos que vão passando e a gente vai melhorando as nossas ações perante o nosso próximo, perante a nós mesmos, dentro do Evangelho de Jesus. Quando a gente começa nesse despertar, nós sentimos uma liberdade que é nossa. Ninguém pode tirar a liberdade do espírito. A liberdade de pensarmos, a liberdade de sentirmos a segurança de que temos um Deus tomando conta de nós. E Miramês continua, quando eu penso que não, a hora já está adiantada, e Miramês continua dizendo o seguinte: os homens que se dispuseram a apedrejar a mulher adúltera viam nela um erro cuja gravidade os levava a condená-la à morte. E logo se fizeram juízes. Mas, defrontando-se com Jesus, pediram-lhe opinião, lembrando que a lei de Moisés ordena o aniquilamento. O mestre, sentindo que estava sendo tentado pelos escribas e fariseus, passou a escrever no chão os pecados dos que condenavam a mulher. E esses, assustados, vão se retirando um a um. E Jesus, a sós com sua irmã em Deus, pergunta: mulher,
eles não te condenaram? E ela responde: Não, Senhor. Retruca ao mestre: Nem tampouco eu. Vai e não peques mais. E quando Jesus fala isso, nem tampouco eu, a gente fica assim, indagar. Quem somos nós no dia a dia? Nós somos os escribas e fariseus, juízes do outro, ou nós somos Jesus? Nem tampouco eu vou te condenar. É muito fácil quando a gente olha o outro, acusa e diz: você está certo, né? Ou você está errado. Concordo com você ou discordo de você. Como se nós fôssemos detentores de toda a sabedoria, de toda a moral existente no plano Terra. Como se nós não pudéssemos agir da mesma forma que o nosso irmão agiu, seja para o bem ou seja para o mal. Mas geralmente, quando nos deparamos com atitudes que nós consideramos erradas, a gente se coloca nesse papel de juiz e condena o outro. E quando ele diz que naquele instante Jesus estava escrevendo na areia os defeitos, os pecados daqueles homens que condenavam a mulher adúltera, eu fico a pensar, se fôssemos nós lá naquele instante com a pedra na mão, prontos para tirar a pedra naquela pessoa que cometeu o erro, e Jesus começasse a escrever lá: orgulhoso, infiel, faltou com a indulgência, faltou com o perdão, e começasse a destrinchar todos os nossos defeitos. Egoísta. Imagina se nós víssemos ali claramente o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira Michele. O verdadeiro cada um de nós. Será que a gente está pronto para isso? Será que a gente continuaria com a pedra na mão para jogar? Ou será que nós olharíamos para o pecado do nosso próximo, para o erro do nosso próximo e pensaríamos: o meu erro é muito mais grave do que o dele. Como é que eu estou me colocando numa posição de juiz, de condenar? Quem somos nós para isso? E quando Jesus diz: nem tampouco eu, Jesus, que nos conhece profundamente, que ele sim poderia se colocar nessa condição de juiz e condenar a cada um, não só aquela mulher que cometeu o erro do adultério. E mesmo assim ele não fez. Ele disse a ela: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Miramês continua dizendo o seguinte: lembra-te
do Cristo escrevente quando pretenderes condenar alguém, porque ele tem o dom sublimado de anotar na tua consciência os teus deslizes, que poderão ser piores do que os que de quem pretende condenar. De certa feita, esquivou-se de ser juiz, mesmo possuindo a pureza da alma. Meus filhos, já conscientes de toda essa estrutura evangélica de iluminação da alma, procuremos, pois, escrever também com o exemplo, nas páginas de cada dia, os valores do Espírito, nunca gastando o tempo precioso em conjecturas falsas referente aos que caminham conosco. Se quiseres condenar alguém pelo impulso velho que mora em ti, faze-o contigo mesmo, porque somente tu conheces melhor a tua natureza. Se cada um cuidar de si, alcançaremos a felicidade, porquanto Deus já cuidou de todos, antes que pensássemos nisso. Que lição, né? A gente, mais das vezes, se preocupa com o outro, quer ser o juiz do outro e esquece de sermos juízes de nós mesmos. Esquecemos de cuidar da nossa vida. Esquecemos de realmente vivermos o nosso dia a dia, de aprendermos aquilo de que necessitamos. Esquecemos de sermos exemplo para o nosso próximo. Porque chegar para o meu próximo e dizer: você precisa mudar, você precisa ser assim, 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 assado. Onde eu não sou assim, assim, assado, não me coloca em lugar nenhum. Vai me deixar estacionado no mesmo lugar. Quem sou eu para apontar o dedo? Quando ele diz que se quisermos condenar alguém pelo impulso velho, porque nós temos o conhecimento já do Evangelho. Por que nós não escrevemos, como ele diz aqui, pelo exemplo, as páginas do nosso dia a dia? Se ainda somos dominados por esse impulso, façamos com nós mesmos, condenemos a nós mesmos, porque nós, por pouquinho que seja, nós conhecemos os nossos defeitos. Nós não nos conhecemos inteiramente, mas já conhecemos os nossos defeitos, um pouquinho que seja. Estava a assistir uma palestra da nossa irmã Norma, acho que foi semana passada, não lembro direito, onde ela falava sobre a inveja, e eu estava em casa ouvindo ela e rindo sozinha, mas rindo de mim mesma. Porque as coisas que ela falava lá, quem quiser assistir de novo é só entrar no Face da nossa Associação Espírita O Caminho da Luz, que a palestra está lá, salva. E eu fiquei rindo porque quantas e quantas vezes eu não me coloquei naquela condição da inveja. E é uma coisa que a gente nem se dá conta que a gente está sendo invejoso. Mas a gente tá. E por que a gente não transforma essa coisa, vamos dizer assim, feia, esse sentimento ruim, em um sentimento bom? Por que a gente não começa a transformar essa inveja? Porque se a gente inveja as coisas materiais, por que a gente não inveja as coisas espirituais? Não é assim? Por que a gente não começa a observar? Eita, mas fulano teve uma atitude tão indulgente. Eu vou fazer igual a ele, vou tentar, pelo menos eu vou tentar. E a gente não faz esse tipo de coisa. A gente simplesmente deixa sermos dominados por esses sentimentos e pronto.
A gente simplesmente não quer ter o trabalho de buscar a mudança em nós mesmos. Miramês continua. Será que já aprendemos a escrever pelos pensamentos? Será que já aprendemos a escrever pelas palavras e pelas mãos? Quanta necessidade de escola! Haja visto a escola do amor que tem Jesus Cristo como mestre escrevente. Estamos carentes de educação em todo o percurso da nossa existência. E estamos com falta de disciplina em muitos dos atos da nossa vida. Temos fome e sede de amor e justiça. Como encontrar tudo isso? Somente em Cristo, pois sem Ele a solução escapa aos nossos entendimentos. E nunca fazer o mesmo que faziam os escribas e os fariseus. E nós realmente estamos carentes, como diz aqui, da educação. Estamos faltando com disciplina nos atos das nossas vidas. Não estamos agindo com o amor ensinado por Jesus. Jesus, que é o nosso mestre, como diz aqui, é a escola do amor, onde Jesus Cristo é o mestre escrevente, porque ele escreveu pelo exemplo tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Não a felicidade daqui do plano Terra, mas a felicidade do Espírito, que ninguém toma, ninguém rouba, ninguém leva embora. É nossa, a felicidade é nossa. É algo que vai conosco para onde formos. Quando nós tivermos Jesus, como disse no início o nosso irmão Miramês, quando a gente tiver Jesus como o sol de Deus no nosso coração, seremos felizes. E esta mulher adúltera, a gente encontra no livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. É o título do livro. Existe um capítulo que fala, eu acho que é o reencontro. O tempo está chegando ao fim, mas eu queria deixar o final dessa história. Que quando Jesus disse a esta mulher, vai e não peques mais, esta mulher, ao sair dali, ela tomou um rumo diferente em sua vida. E essa mulher começou a sua jornada de autoeducação, de autodisciplina, através do trabalho aos menos favorecidos. E essa mulher começou a sua luta junto àquelas pessoas que contraíam lepra. E a lepra naquela época não existia cura. Hoje em dia sim, existe o tratamento adequado. Mas naquela época não existia cura. E aquelas pessoas eram tidas como impuras, que não podiam ter contato com os puros, com os sãos. E esta mulher, ao ter o contato com Jesus e ouvir essas palavras do Mestre, ela procurou o seu melhoramento através da ação. E passam-se anos e esta mulher já numa idade já avançada, já idosa, recebe lá no seu abrigo, vamos dizer assim, um senhor que estava cego e que tinha contraído lepra.
E ela reconhece naquele homem, naquele senhor já também de idade avançada, o seu marido, o qual houve a traição lá atrás, o qual Jesus, também disse aquelas palavras: aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele pergunta, em diálogo com ela, ele pergunta a ela por que ela se dispôs a cuidar daquelas pessoas, que estavam com aquela doença. E ela diz a ele que teve um contato com Jesus e que Jesus mudou, o pensamento, a vida dela. Aí ele diz uma frasezinha assim, que também tinha tido um contato com Jesus, mas que Jesus não, vamos dizer assim, não fez nada em favor dele. Porque na visão dele, ele queria que Jesus tivesse condenado aquela mulher. Ele não conseguiu ter o alcance da palavra de Jesus, da mensagem que Jesus quis passar. Enquanto que aquela mulher, a mulher adúltera, como a gente chama, ela teve a mudança de vida. E vejam como as coisas acontecem. E ela teve a oportunidade de cuidar daquele homem ao qual, segundo a lei de Moisés, ela desonrou. Se fosse outra pessoa, se fôssemos nós, no lugar daquela mulher, será que cuidaríamos dele com todo o amor, com toda a indulgência, com todo o carinho necessário? Ou será que viraríamos as costas? Quem somos nós na atualidade? Somos a mulher adúltera ou somos os apedrejadores cruéis e juízes dos erros dos outros? Fica a reflexão para cada um de nós. Conheçamos a nós mesmos dentro do Evangelho de Jesus. Conheçamos os nossos defeitos dentro dos ensinamentos, dos exemplos que Jesus nos traz a cada dia. Que possamos vivenciar esse amor, que possamos exemplificar esse amor. Não é fácil, é preciso disciplina, é preciso educação de nós mesmos. Oremos e vigiemos a cada instante. Não nos deixemos levar pelos pensamentos negativos. Não nos deixemos levar pelas energias ainda deletérias, por aquelas energias ainda que nos puxam para baixo, que nos deixam tristes, cabisbaixos. Levantemos a nossa cabeça, ergamos as nossas cabeças para seguirmos em frente dentro do Evangelho de Jesus. A gente pode fraquejar, a gente pode tropeçar, porque somos seres frágeis. Ainda somos seres dominados por essa carne, mas nós somos, acima de qualquer coisa, espíritos criados por Deus. Nós somos espíritos amados por Deus e que temos um irmão maior que é Jesus, que nos ampara sempre, sempre, sempre. Por mais que o barco esteja balançando, por mais que o barco esteja ao sabor das ondas, das tempestades, por mais que nós estamos ainda fragilizados na nossa fé, ainda estamos fragilizados nas nossas ações, nos nossos sentimentos, não nos deixemos abater. Estamos fragilizados por tantos acontecimentos ruins,
doloridos e sofridos que estão ao nosso redor. Mas não baixemos a cabeça. Ergamos as nossas cabeças para o alto. É de lá que vem a nossa força. É de lá que vem a nossa firmeza, a nossa fortaleza para os dias vindouros. É de lá que vamos receber o necessário para seguirmos em frente. Que possamos cada dia mais seguirmos com o Evangelho de Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga esteja conosco sempre e que Jesus esteja em nossos corações e em nossas vidas, hoje e sempre. Gratidão a todos vocês. Sintam-se abraçados no amor de Jesus para com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.